média, porque ele tem um fluido muito consequência alta, mas a pressão é baixa. Mas não né? às vezes nem é pressurizado. Um tanque atmosférico, não por é, exemplo... Queria que você falasse um pouquinho de você, né? Porque, assim, a minha audiência não te conhece, os meus alunos ainda não te conhecem, então acho que seria legal você falar um pouquinho da sua história, como você começou, né? É uma pessoa aí que já está, vamos falar assim, você deve ter livros e livros de cabeceira aí falando sobre esse assunto e com certeza tem dado certo, tem funcionado, né? Porque você já virou uma especialista, né, em RBI. Mas conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou engenheira química de formação, né? Eu sou de Belo Horizonte, então eu estudei na UFMG. E sempre, desde a graduação, eu me aproximei muito dessa parte de materiais e metalurgia, né? Não só por ser de Minas, né, que já tem essa... Mas porque desde o início eu comecei a trabalhar no departamento de metalurgia. Então, eu trabalhava lá com um professor que eu acabei sendo operadora do microscópio eletrônico, de varredura, do MEV, durante 3 anos. Então, mas para eu entender o MEV, eu tinha que preparar a amostra, então eu fazia toda a parte de metalografia também. Assim, não me especializei nisso, mas eu precisava entender a parte de metalização da amostra para colocar no microscópio, enfim. Então, assim, eu estava estudando engenharia química, mas eu estava envolvida com isso, paralelamente, né? Aí peguei várias disciplinas dessa área, e, coincidentemente, quando eu fui procurar estágio, apareceu um estágio numa empresa de inspeção, que era para trabalhar com RBI. E eu não tinha a menor ideia do que era, mas eles meio que gostaram do meu currículo justamente por eu ser engenheira química, mas ter essa penetração no mundo de materiais. E aí, quando eu comecei como estagiária, eu achei muito interessante, né? Porque era uma ponte entre as duas coisas que eu gostava, né? Que era processo, materiais. Até então, eu não tinha muita coisa sobre corrosão, só tinha uma disciplina, enfim. Mas aí eu fui me identificando muito com aquilo e depois, né, fui contratada e fui me especializando cada vez mais. Então, assim, o que eu sempre falo para trabalhar com RBI, você nunca vai ter tudo numa formação, né? RBI é como se fosse uma especialização. Ou você faz, ou você começa a trabalhar com aquilo, começa a estudar, ou você se especializa para você ter conhecimentos, né? Então, eu fui vendo que cada vez mais eu tinha que estudar materiais, cada vez mais eu tinha que estudar corrosão, e isso foi vindo junto com a experiência também, né? E eu fiquei trabalhando com isso durante 10 anos, especificamente, mas... e a parte de inspeção, que eu não conhecia nada, né? Também não tem como você trabalhar com RBI e não conhecer de inspeção, porque como que eu vou fazer um plano de inspeção ou avaliar um plano de inspeção para ter a efetividade, que a gente fala, sem conhecer, né? Então, assim, era muita coisa para estudar ao mesmo tempo, né? Para, então, me tornar uma profissional especialista. E aí, nesse meio tempo, também eu comecei a fazer estudos na parte de processo corrosivo, né? Análise de corrosão, um pouquinho de análise de falha, enfim, e essa foi uma história. Então, eu fiquei 10 anos, depois eu fiz mestrado também na área de metalurgia, mais ou menos na parte de corrosão e materiais, e eu também comecei a dar aula numa pós-graduação, que é uma especialização, né, em engenharia de inspeção de equipamentos, né, numa universidade no Rio de Janeiro. Ainda estou lá, e aí o legal é isso, porque eles pegaram profissionais especialistas de cada área. Então, tem, por exemplo, NR13, tem a parte de mecanismo de dano, RBI, materiais, solda, né? E é isso, porque são coisas que a gente não vê, né, na formação acadêmica. Entendi. Camila, e fala um pouquinho hoje. Hoje você está dando aula também, porque você é professora, sim. né? Sim, na qual verdade, que é a então, sua... eu comecei nessa parte na pós-graduação, e mais ou menos há 1 ano e meio atrás eu passei num concurso, né, no Instituto Federal Baiano, onde eu sou professora do curso de Petróleo e Gás e do curso de Química, os cursos técnicos, e a minha área é essa. Então, eu dou disciplinas relacionadas a processo e a materiais e indústria de uma forma geral, né? Então, tem disciplinas de materiais de corrosão, disciplina de efluentes industriais, enfim, segurança do trabalho. Então, meio que eu peguei tudo que o meu histórico, né, de atuação, de experiência, e hoje
eu sou responsável por essa disciplina, né? Mas eu continuo dando treinamento RBI e um pouco de consultoria também. Na minha opinião, eu até penso dessa forma, eu gostaria também de conversar com vocês sobre isso, para mim entender melhor esse ponto. Na minha opinião, a NR13 já considera, né, o de categoria 1 com maior risco do que o de categoria 2 e assim por diante. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse assunto é que o risco, ele sempre vai ser a combinação da probabilidade vezes a consequência, né? Então, ele é um produto, risco, probabilidade vezes a consequência. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Isso vale para qualquer risco. A gente está falando de risco de falha, de acidente numa planta. Mas esse é o conceito de risco na sua vida, né? Aí eu até gosto muito de dar aquele exemplo do acidente de carro, do acidente de avião, porque é igual, certo? Então, a primeira coisa é entender isso. Depois, a gente precisa separar a probabilidade da consequência. Por quê? O entendimento de cada uma é completamente diferente. Se você não entende, você não consegue ter ações para diminuir o risco, certo? E não tem como você diminuir o risco global se você não mexer ou na probabilidade ou na consequência, certo? Então, o primeiro ponto é esse. Quando você diz que a NR13, ela categoriza o risco, sim, está correto, certo? Só que quais são os critérios que ela utiliza para categorizar seu risco? Na minha opinião, os dois critérios que ela utiliza são critérios de consequência. Então, a NR13 só vê a consequência. Tipo, um fluido... Vamos dar um exemplo aqui de um fluido A, por exemplo. Então, se você tem um fluido inflamável... se você tem um fluido inflamável, por exemplo, isso vai levar... A consequência pode ser explosão, pode ser um vazamento... Toxicidade. Né? Isso, entendi. Isso, então, isso mesmo. Então, aqui eu criei aqui da minha cabeça, né, uma matriz de risco NR13, isso aqui não é RBI, só para deixar claro. Então, aqui eu coloquei os fluidos, né, de A até D, isso aqui é o tipo de fluido. Se a gente pensar no risco, onde que o fluido, da forma como está aqui, influencia, certo? Qual vai ser o efeito? Quando ele fala que o A é pior do que o D, o que que ele está querendo dizer, na sua opinião? Por que que o A é mais perigoso do que o D? As consequências são piores, né? Exatamente. Então, são fluidos. O A são fluidos inflamáveis, combustíveis ou tóxicos, né? Certo. E quando chega lá no D, é um fluido que não tenha nenhuma dessas características. Talvez água, talvez óleo. Coisas bem tranquilas. Certo. Então, o que que acontece? Com base nisso aqui, eu não estou preocupada em como que esse fluido vai degradar meu equipamento. Você concorda? O equipamento em si, não. Eu não estou falando que eu tenho uma gasolina com água, com cloreto, não. Eu só estou falando que é gasolina. O que está me importando aqui é o depois. A corrosividade, por exemplo, não importa. Não está aqui, não está aqui. Se ele é corrosivo ou não importa. Exatamente. Por exemplo, se a gente olhar aqui, a água pura, por exemplo, seria fluido D, certo? Porque a água pura que não é vapor, que vapor ainda pode queimar. Sim. Mas vamos supor que essa água, ela tem um cloreto, uma dose alta de cloreto, e ela está sendo utilizada no vaso de aço inox austenítico, por exemplo. Isso, em termos de probabilidade de falha, é muito alto. Grande. Muito alto, mas a consequência é baixa. Porque o que vai vazar? Água. Tipo, o cloreto não vai ser tóxico para uma pessoa, porque a gente sabe que uma dose muito pequena de cloreto na água já pode trincar um aço inox, certo? Sim. Bom, então, para a classe de fluido, está claro que é um critério de consequência, certo? Não é um critério de probabilidade de falha. Lembrando, o que seria o critério de probabilidade de falha? A probabilidade de falha é o que leva o equipamento a ter um dano que vai levar a uma falha, né? Se a gente pensar no RBI, essa falha ela pode ser uma perda de espessura, né, uma corrosão, ou pode ser uma trinca. Mas, no fim, é o que vai levar o fluido de dentro do equipamento para fora. Entendi. Perder a estanqueidade, né, que a gente fala no RBI. Então, e a corrosão é uma das principais, né, no caso. Exatamente. A corrosão, ou a degradação, ou qualquer coisa que vai fazer esse material ter uma falha,
Isso sim é que influencia a probabilidade, Tá, certo? entendi. Então, você quer dizer, Então, por exemplo, Camila, deixa eu só fazer um parênteses aqui antes de você terminar. Segura um pouquinho aí. Você tá. está querendo dizer, por exemplo, que a NR13 ela só vê as consequências. Ó, vazou esse fluido lá, é um fluido inflamável e é pior do que uma água. Vazou, mesmo uma água tendo cloreto, por exemplo, independente do material que foi fabricado o equipamento, ele é menor a probabilidade de dar algum problema, né, nas pessoas ali, ou um risco para as pessoas, para os operadores, é menor do que se for, por exemplo, uma amônia que se vazar, vai matar a gente que está ali por perto. É mais ou menos isso que você quer Exatamente. dizer. Exatamente. Porque o que é consequência? Consequência tem consequência de danos às pessoas, tem No meio consequências ambiente. ambientais, tem consequências que você tem que reconstruir sua planta, gasto, né? Para comprar equipamento novo e tal. E isso tudo no final também vai virar gasto, mas é basicamente isso. Então, dano a equipamentos, danos a pessoas e danos ao meio ambiente, né? São as três classes. Então, qualquer isso é uma consequência. Bom, então, para o primeiro critério da NR3, que é classe de fluido, a gente já viu que é consequência. Quando a gente passa para o segundo critério, que é grupo potencial de risco, qual que é o critério que ele utiliza? Ele utiliza o produto pressão vezes volume, certo? Sim. Novamente, no seu entendimento, o produto pressão-volume, ele é probabilidade ou ele é consequência? Na verdade, é consequência também, porque um equipamento que tem uma pressão lá em cima, um equipamento que trabalha 100 kg força por centímetro quadrado, na minha versão, é muito mais perigoso do que um equipamento que tem 2 quilos, né? É isso que a norma fala para gente. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Em que contexto que a NR3 foi criada? A NR3 é uma norma do Ministério do Trabalho. Qual é o objetivo dela? Era e é hoje ainda proteger o trabalhador. Então, faz sentido que ela se preocupe com consequência? Claro que faz. Né? Então, desde o início dela, ela é coerente. Ela só é incoerente tecnicamente, que é o que as brigas que existem, né, antigas já nas reuniões do IBP, né, já participei de várias, que é justamente a falta de conhecimento técnico dentro da NR13, né? Então, a gente está falando aqui dessa questão dessa água e tal, porque realmente a NR13, ela não tem, originalmente no seu corpo, como avaliar essa probabilidade de falha, certo? A consequência, ela consegue ver, né? Porque é uma coisa mais instintiva, né? E aí você lembra lá que era a comissão tripartite, enfim, e aí tem governo que não sabe nada de nada, tem o sindicato que é a mesma coisa, e aí o empregador às vezes sabe, porque muitas vezes o empregador é o cara lá do alto escalão da indústria que também não sabe tão tecnicamente das coisas. Então, assim, ela faz sentido, né? Se você pensar o caminho que ela percorreu até chegar aqui. Mas... Ela faz sentido e mais, né? Ela tem protegido muita gente mesmo, né? Sim, Porque sim, depois sim. da implantação da NR13, depois de todos esses critérios abordados, né? Por mais básico que seja para a questão de planejamento estratégico, ou até mesmo de manutenção, ou de aumento de vida útil de equipamento, né, em si, a NR13 ela avalia todas essas questões, esses conjuntos, e dá uma proteção maior para aquilo que ela foi feita, que é para o profissional. Sim, sim, não, eu não estou tirando o mérito, não. Até porque a gente sabe que as indústrias de alto risco, elas nunca se contentaram só com a NR3, né? Sim. Então, tipo, se você pegar, né, se a gente for do maior risco, né, na classificação de risco industrial, primeiro a gente tem a indústria nuclear, que a gente não tem tanto contato assim, certo. Depois vem as refinarias, né? E as refinarias, e a parte de offshore também. As refinarias, elas nunca se basearam em NR3, né? Desde 1958, que teve um acidente lá em Cubatão, que eles criaram a inspeção na Petrobras, eles criaram porque eles sabiam que era importante conhecer equipamento, conhecer material, mecanismo de dano, né? Ver NR3 depois, o que eles fizeram? Ah, tá, tem que atender a NR3, beleza, vamos fazer um relatório aqui. Mas o que garantia a integridade não era NR3, né? Era o que eles faziam. Tá. Então, a gente está falando no nível de indústria que tem conhecimento técnico avançado. Agora, quando a gente pega as indústrias, né,
mais simples, mais rurais, né, que é a grande maioria que a gente tem no país, aí sim, você colocar NR13, você está evitando acidente. Porque aí tem um monte de caldeira que é feita de qualquer jeito, fundo de quintal e etc. Então, assim, quando eu falo dessa parte técnica, a gente não pode generalizar, porque a gente sabe que mesmo inserindo teor técnico na norma, quem vai usufruir disso são só essas empresas que já têm um corpo, né? E aí você pode ver, por exemplo, que as alterações que foram feitas têm muito a ver com isso, né? Eles deram crédito lá naquela questão da inspeção não intrusiva, mas qual que é o critério? Só indústrias que já têm um SPI, né? Sim. E que podem comprovar que tem profissionais próprios para fazer essa análise. Então, assim, eles estão tentando balancear, dar um crédito a quem pode, mas as outras continuam precisando ficar naquele critério básico, né? Porque isso é importante para garantir. Eu vejo dessa forma, né? Mas como a gente, né, o objetivo aqui é justamente a gente avaliar essa comparação com o RBI, aí a gente tem que tocar nesse ponto, né? Da falta do critério de probabilidade dentro da categorização de risco da NR3. Entendi. Ô Camille, não, ficou bem claro aí, e eu acho assim que realmente é o que você falou, as indústrias que têm aí, já tem um histórico de que tem um envolvimento maior nessa questão de materiais, né, de estudos, de probabilidade de falhas, de risco e tudo mais, elas realmente estão muito à frente, né, dessas outras indústrias, como você mesmo disse, dessas rurais, né, que são empresas de pequeno porte, às vezes, ou até de grande porte, mas que não tem muito envolvimento com a tecnologia, né? E aí, no caso, quando a gente fala sobre a NR13, né, ela é uma norma trabalhista, mas ela é compulsória. Ela é uma exigência do Ministério do Trabalho para que todas, né, 100% das indústrias brasileiras atendam ela. Então, vamos falar assim, imagina que se não existisse a NR13, né, o negócio estaria muito mais bagunçado. Então, a NR13, sim, eu acredito que ela tem o papel dela, e eu acredito muito também de que, imagine que vai chegar um momento onde o profissional habilitado que aplica a NR13, que é um especialista na NR13, ele vai precisar também, né, ter algumas outras atribuições, como o que você acabou de falar, né, que é o RBI, por exemplo. Não, ele vai ter que saber fazer isso, porque já não vai ser mais o suficiente só saber a NR13. Exatamente. Isso daí é o que eu falo, é o futuro, né? Ideal, né? É o sonho. Isso que a gente falou, na verdade, é o melhor dos mundos, né? O pessoal saber de todos esses detalhes. Exatamente. Então, quando a gente pega aqui o grupo de 1 até 5, quando você faz o produto à pressão por um volume, o que você está fazendo? Você está pensando no seguinte: um vaso que tem um produto alto, se ele tiver uma falha, né? A dimensão ou a magnitude que esse fluido vai se espalhar depende disso aqui, né? Foi o que você falou, mas agora só fechando. Certo. Então, é o seguinte, uma pressão pequena, ele vaza e cai no chão, né? Uma pressão grande, ele vai atingir pessoa, ele vai pegar fogo muito grande, pode, por exemplo, vazar uma quantidade de vapor muito grande e ter aquela ignição atrasada, que é um fenômeno de consequência muito grave, enfim. Então, é isso. Então, aí eu falo o seguinte, que a NR13, ela é uma matriz consequência a consequência, né? Então, ela tem potencial de risco por fluido e é exatamente por isso. Então, era só essa conclusão. É um negócio, você está querendo dizer assim, que a NR13 é mais simples, né? Depois, se você quiser até voltar em algum aspecto desse, acho que seria interessante a gente falar mais sobre esse detalhe. Mas, assim, imagina que quando o profissional habilitado, então, ele entender esse ponto, né? Que eu costumo falar muito sobre integridade e segurança, né? Eu falo nos meus vídeos, né? No meu canal, por exemplo, que os 2 pilares da NR13 são integridade e segurança. Eu nunca dei uma ênfase, talvez, muito grande só na segurança. Porque que a segurança é a consequência e a integridade é a probabilidade, entendeu? Exatamente, é aí que eu ia chegar. Eu sempre falo que os 2 pilares são integridade e segurança, e isso a gente vê na norma, né? Se você for lá no item 13.2.1, fala isso lá, né? Que é um dos primeiros itens da norma, né? Fala que
a norma visa que é a integridade e a segurança do equipamento, né, e dos profissionais. Até cita isso, do equipamento e dos profissionais. E a segurança sendo a consequência e a integridade e a probabilidade, eu acho que está inteiramente ligado mesmo, né, ao Sim, RDI, análise de risco, né? E e eu assim, acho hoje... que isso, com certeza, isso foi mudado, né? Justamente quando eles começaram a mudar alguns itens da norma que se aproximam nessa questão da probabilidade. Sim, sim. E aí, assim, só para concluir esse ponto, eu falei sobre o melhor dos mundos, seria quando todos os profissionais habilitados entendessem isso de uma forma mais clara, né? Mas imagina que hoje a gente tem profissional habilitado que infelizmente peca em assuntos triviais ainda, né? Sim. O pessoal, quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo claro aqui. Vai fazer uma inspeção de caldeira e considera a caldeira aprovada sem ter um prontuário, para você ter uma ideia. Existe isso ainda, né? A gente pega situações como essa. Aí você fala assim, mas como que você aprovou uma caldeira sem ter prontuário? Com base em quê, né? Que você falou que ela tá boa. Qual que é a pressão? Qual que foi a Não, pressão então, de teste da válvula? Nada, não tem nada, né? Às vezes até tem uma placa de identificação lá, né? Que fala qual que é a pressão, qual que é a PMTA, e fala lá. Mas o Mas prontuário, o ainda memorial assim... de cálculo, o memorial de cálculo e o prontuário, né? Ele é importante, é de extrema importância, porque é ele que vai falar, por exemplo, qual que é a espessura mínima, né, da parede da caldeira, dos tampos, né, para aquela pressão que foi calculada. Então, você pega lá um cálculo de caldeira, não é simples, né? Você faz uma engenharia mesmo. Você tem lá a espessura mínima para aquela pressão. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma pressão de uma caldeira de 24 quilos de PMTA, né? Isso significa que para aquele material, para aquela espessura mínima, ela suporta 24 quilos, né? Sim. Então, eu posso trabalhar com 30? Naquela espessura, não. Não. Posso trabalhar com menos? Posso. Mas qual que é a espessura mínima requerida? Então, tem engenheiro, tem profissional habilitado que ainda não sabe a importância nem de uma espessura mínima para ter um laudo conclusivo, entendeu? Principalmente quando eles são terceirizados. E aí é isso, o cara ele é contratado para assinar pelos equipamentos, pela caldeira, e meio que ele não se envolve com aquilo, apesar de dever, mesmo que ele não é da empresa, o nome dele que está lá, né? Mas isso claro, é muito comum, com certeza, né? a responsabilidade, né? Eu tenho um curso, dele, por né? exemplo, eu tenho um curso de especialização em NR13 que eu dou para o pessoal. O primeiro módulo do curso fala sobre profissionalismo, né? E a questão da responsabilidade técnica, né? Porque o cara, às vezes, ele assina um documento de forma segura até, na cabeça dele ele tá certo. O problema é que as universidades, a maioria das universidades hoje, não entram nesse aspecto. Ela não fala, por exemplo, de uma forma mais direta o que ele pode fazer, o que ele não pode. Por isso que os cursos de especialização são de grande importância. São mais procurados, Exatamente. Então, eu tenho um curso que é muito procurado justamente por isso. Tem aluno meu, por exemplo, que fala assim, Marcos, mas eu nunca vi isso na faculdade. E não vai ver mesmo. Lá na faculdade você vai ver outras coisas. Aqui, quando você quer se especializar em alguma norma, como é o caso da norma NR13, e tem um campo gigantesco, Camila, para trabalhar nessa norma. Gigante. Com certeza, com certeza. Muita empresa que ainda não fez nem metade, né? Não enquadrou nem metade dos vasos. E no histórico a gente sabe que isso só acontece quando elas são auditadas, né? Eu vejo quando eu trabalhei nessa área, todas as empresas que contratavam para fazer adequação tinham acabado de passar pela auditoria e foram auditadas e multadas, e aí tem que fazer. Então tem esse histórico também. Existe um histórico mesmo, né? Claro que a gente não pode generalizar, porque existem claro, muitas empresas de uma aí, forma geral, principalmente empresas de grande porte, multinacionais, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, na área do agronegócio, nós temos muitas empresas que vieram de fora e assumiram, né? Conjunto de empresas do agronegócio que tem muitos vasos de pressão. Né? Muita caldeira também, né? Muita caldeira, exatamente. Então imagina que essas empresas, elas querem fazer o certo. Sim, com certeza. O problema, elas pagam para fazer, elas pagam.
O problema é que elas também não sabem analisar. Imagina assim, ó, o Elas engenheiro não vai sabem o lá... que elas estão comprando, né? Exatamente, esse é o grande problema. Então, assim, vai lá um engenheiro, faz uma inspeção e entrega um documento. O profissional lá, o gestor, né, que contratou aquele engenheiro, pega o documento e não sabe ver se aquilo está certo ou se está errado. Então, Ele existe comprou, uma... ele confia, né? Tipo, Exatamente. E muitas vezes ele fala isso mesmo. Ah, mas eu tenho que confiar, eu estou contratando um engenheiro, né, formado, um profissional habilitado, eu tenho que confiar. Mas, pra você ter uma ideia como que a cabeça desse pessoal está mudando, eu tenho alguns alunos que vieram de pacote, assim, fazer o treinamento sobre a NR13 que trabalham dentro de uma empresa, de uma indústria de grande porte, que tem vasos de pressão, a indústria falou, ó, eu vou mandar meu pessoal aí, porque eu quero que eles conheçam para poder cobrar melhor os fornecedores. claro, com certeza. Sim. E isso tem mudado, né? Isso aí é muito bom, né? Por um lado. Sim, só que ainda existe muita gente. Então, assim, qual que é o nosso papel? Nosso papel é ajudar o pessoal a entender a importância de associar esses dois pilares, né? A segurança à integridade do material. Então, a gente ensina, por exemplo, a fazer cálculo de vida remanescente, com base na API, né? 510. Memorial de cálculo, né? No caso, Memorial quando de tem perda cálculo. de espessura, né? Exatamente. Então, tem a API também, a Fitness for Service, que é a 579, 579, né? 579, que fala de uma maneira bem mais criteriosa, né? Que é mais complicada, mas... É bem mais complicada. Mas, assim, imagina que a pessoa tendo o conhecimento de tudo isso, ela passa a ser, né? O profissional passa a ser um profissional habilitado melhorado, né? E aí ele vai conseguir, né, chegar, talvez, aonde a gente quer, que seria o cara ter uma ideia melhor de como isso tudo funciona, né? É o que a gente chama de análise crítica, né? Porque, assim, quando você não tem o conhecimento, você não precisa ser especialista em corrosão e mecanismo de dano. Mas se alguém já te alertou sobre aquilo, eu fico vendo muito isso dentro do onde eu trabalhei, né? Eu era a única profissional engenheiro química, então, que era ligada à corrosão. A partir do momento que eu comecei a me envolver com eles nas inspeções e que eles começavam a trazer para mim problemas que eles encontravam nas caldeiras, nos vasos, mudou completamente a forma. É claro que eles ficaram bem mais preocupados. Os PHs começaram a não dormir, porque eles começaram a falar, gente, eu nunca pensei nisso antes. Eu ia lá, achava um problema, mandava trocar. Mas eu nunca parei para pensar o que estava causando aquilo, né? E aí eu vi que isso é uma forma interessante de mudar o mindset dos engenheiros. Então, comecei a dar treinamentos internos para os inspetores e para os engenheiros sobre isso, sabe? Para que eles entrassem numa caldeira com outra visão e chegassem em casa ou no meio da parada e pegassem um livro para ler, né? Ou me ligasse, já aconteceram várias vezes, me ligaram, mandaram uma foto, eu falei, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo, enfim. Mas é isso, a ideia é essa, sabe? É ninguém ficar na zona de conforto e falar, gente, tem muito mais coisa aí que a gente tem que estudar, né? Não é só NR13. Exatamente. Quer ver um exemplo? Uma vez eu fui num cliente, na verdade era um cliente novo, né? E aí a gente gasta lá para fazer uma inspeção de uma caldeira aquatubular, por exemplo, 2 balão, né? Gasta lá de 5 a 6 dias, mais ou menos, para fazer uma inspeção, né? Numa caldeira dessa. Eu estava lá no 3º dia fazendo a inspeção, o supervisor chegou e falou, mas você não acabou ainda? Eu falei assim, não, acho que daqui uns 2, 3 dias ainda eu vou acabar, né? Uns de 5 a 6 dias para fazer. Ele falou assim, mas o engenheiro que vinha aqui antes fazia em 1 dia. Então, assim, são situações que às vezes a gente acha até graça mesmo, né? Mas são situações de altíssimo risco, porque as pessoas não têm noção do perigo da situação. Não tem, né? não tem. Uma caldeira, por exemplo, ela tem as probabilidades, né, de risco que ela tem muito grande. Por exemplo, hoje os meus inspetores, engenheiros externos, né, que eu tenho alguns que trabalham comigo, que hoje eu não vou mais em caldeira fazer inspeção, hoje eu tenho o pessoal que faz, mas eles já têm um checklist onde tudo eles têm que olhar, até o tratamento de água da caldeira. Claro, porque é isso que vai causar. É o negócio da probabilidade. Você tem um tubo. Exatamente. Na parte de dentro, você tem a parte da corrosão quente, da chama,
dos gases de exaustão, que forma aqueles sais lá no superaquecedor, etc. Mas e do lado de dentro do tubo? Ele fura pelos dois lados. É a água, né? Com certeza. Aí entra corrosão. Exatamente. E aí, assim, para ajudar ainda, o que a gente faz? A gente pede todo o histórico dos últimos 5 anos, né, de tratamento de água. E quando a gente faz uma vida remanescente, que é aquela caldeira que já tem 25 anos, né, que a gente faz tudo com base na NR13, né, para atender a legislação. A gente faz um cálculo de vida remanescente e coloca lá embaixo. Vamos supor que no meu cálculo deu lá, a sua caldeira tem ainda 22 anos, um exemplo, né? A gente coloca uma observação que, desde que... Os parâmetros sejam mantidos, né? Exatamente, os mesmos parâmetros sejam mantidos. Porque não adianta nada você... Beleza, agora eu estou bem. Oxe, 21 anos e minha caldeira tem ainda 22 anos. Então tá bom, não vou nem mais tratar minha água, né? E isso me remete muito à RBI, porque eu falo que o RBI, ele é uma fotografia, igual esse cálculo que você fez, a fotografia, naquela condição, com aqueles dados, né? E aí, muitas vezes a pessoa faz o RBI, ou faz um cálculo de uma caldeira, que é a mesma coisa, e acha que acabou o problema da vida, né? E no caso da RBI, você tem lá também uma pressão, uma temperatura, o material, né? Então, assim, se alguma coisa daquela for mudada, ou pior ainda, se algum daqueles dados tiverem sido informados errados, joga no lixo, certo? Aquilo que eu fiz, né? Então, muitos trabalhos, já participei de até meio que... quando tem um acidente, né, e aí eles têm que avaliar o que aconteceu, eu já participei de uma indústria que eu tinha feito RBI. E aí, na prática, o que tinha acontecido? Na hora de fazer RBI, a gente tem um grande problema com a parte de dados de processo e de operação. Por quê? A gente sabe que essa é outra questão do mundo ideal, que eu falo que no meu mundo ideal os engenheiros vão saber de corrosão e todo mundo na indústria, operação, processo e inspeção vão trabalhar juntos. Esse é o meu segundo mundo ideal. Na verdade é o mesmo, né? Mas tem que ter os dois parâmetros. Porque parece que eles ficam brigando, parece que cada um tem um interesse, né? A operação quer produzir e a inspeção quer parar, né? E aí, tipo, isso é muito inconsistente, porque no fim todo mundo quer trabalhar de forma segura e sem parar, só que eles ficam brigando. E eu, trabalhando com a RBI, eu vi que isso é a verdade, infelizmente. Então, chega lá eu, mais a equipe da inspeção, para fazer a RBI, precisa de dados de processo de operação. Não tem como, porque a gente entra na questão do fluido. Quem vai me dar esses dados? Não é o desenho, não é o balanço de massa, porque aquilo é de projeto, eu preciso dos dados reais, né? Histórico e tal. Aí demora, aí o RBI para, né? E aí eles não entendem que aquilo é a alma do RBI, é aquilo que vai me dar o parâmetro para que a probabilidade de falha seja estimada. E aí fica nessa briga e tal, e aí finalmente eles dão. Mas geralmente é assim, nossa, deixa eu fazer isso aqui para eu ficar livre, né? Aquela briga. E esse caso que eu estou contando, até virou um artigo, eles tiveram uma falha precipitada num air cooler de uma unidade que operava há 20 anos sem falha, né? E de uma unidade que tinha sido feita RBI. E aí, a primeira coisa que eles falaram, não, mas a culpa é do RBI, porque o RBI não me alertou, né? Aí, o que eu fui ver? Geralmente é assim. Tipo, eu fiz a RBI para não ter falha, e teve, né? E aí, o que a gente viu? O mecanismo existia, ele foi determinado. Só que para ele não descontrolar, tinha um teor de cloro que era injetado no catalisador lá do reator. E ela era muito baixa, era 1 ppm. E eles falaram que era 1 ppm que eles estavam injetando. E aí, quando você fazia o cálculo, a probabilidade de falha estava baixa e tal, e ainda ia durar, né? O que aconteceu? Teve um descontrole do processo, a injeção perdeu completamente o parâmetro e começou a colocar mais cloro. Só que esse parâmetro, ele mudou completamente a taxa de corrosão, porque cloro formou sal de cloro, enfim. E aí, em 2 meses, perderam todos os tubos, praticamente, do air cooler, tinham algum furinho. E aí, né, aí fui de trás para frente, e aí foi uma briga, né, processo, operação, inspeção. E aí me chamaram e tal, eu fiz um relatório e falei, olha, tá aqui um mecanismo de falha, que foi identificado, só que tá aqui, de todo tamanho no relatório, que esses dados foram
que foram usados com base na solicitação de dados, tal, com o Estava ppm de errado. cloreto, entendeu? E aí, a operação continuou batendo na tecla, que não tinha mudado. Aí, depois que eu falei assim com ele, aí eu saí da reunião, porque já era uma coisa muito interna, mas eu falei com ele, ó, vocês não podem voltar nisso, você tem que falar que a culpa é deles. E aí, depois de muito, o que eles falaram? Assumiram que teve um descontrole, que eles perderam o dosador, e aí começaram a colocar cloro, e depois via lá embaixo que estava muito, aí começaram a colocar soda. Enfim, o negócio virou uma zona. Aí começou sal. Para compensar, para compensar. E ficou 3 dias assim, entendeu? Aí o resultado era que eles tinham que instalar um novo dosador e tinha que ter um medidor de pH dinâmico, porque eles estavam medindo com papelzinho, enfim, um monte de coisa. Que se isso não acontecesse, a operação fica lá caladinha. E isso ocorre o tempo inteiro, na própria caldeira, entendeu? A sorte é que hoje eles têm o histórico de operação da caldeira. E, na verdade, eles têm de tudo, só que eles não fornecem, muitas vezes, né? Na verdade, existe uma resistência muito grande, né, do pessoal da produção, porque eles pensam assim, esses caras vão achar alguma coisa aqui que vai me prejudicar. Né? É isso, entendeu? Porque eles acham que eles são inimigos. Eles não estão trabalhando juntos, né? Esse seria o melhor dos mundos, né? E o RBI, na verdade, ele só funciona assim. Por quê? Você precisa de tantas informações que, se não trabalhar junto, os melhores trabalhos de RBI que eu fiz foi quando eles entenderam indiretamente, ou por causa desse acidente, por exemplo, né? E depois continuou o trabalho. E aí mudou. Eles falaram, gente, se eu colaborar com a inspeção, eu não vou precisar parar, porque eles vão conseguir saber o que está acontecendo. E aí mudou, tipo, viraram amigo do RBI, entendeu? Amigos da integridade, não inimigos, né? Que era o que era antes. Com certeza. E aí, agora voltando um pouquinho na questão do RBI, na NR13, né? Que é o nosso nicho de mercado aqui, a nossa especialidade. Eu achei legal você falando que você tinha que conhecer um pouco de inspeção, porque você ia ter que fazer planos de inspeção, né? Porque o RBI pede isso. E aí você, quando a gente lê na norma, por exemplo, no item 13.611 e no item 13.711, que são os dois itens que trazem ali, né, a palavra plano de inspeção, com base em tubulações e tanques. Né? São as duas vezes ali que fala esse assunto, né, de criar um plano de inspeção, um programa de inspeção para esses equipamentos. Para a caldeira não se fala, a NR13 não fala isso, e para vaso de pressão também não. Mas como que a gente aplicaria o RBI, por exemplo, para fazer esse plano de inspeção? Que dica que você poderia dar para o pessoal? Só antes de eu falar de tubulação, que você falou que vasos não, mas tem 3 itens que, tipo, chamam essa questão da integridade, que são aquelas exceções, que é o vaso sem acesso interno, o vaso com recheio e o vaso da inspeção não intrusiva, né? Que é aquele do INE. E por quê? Porque ele cita lá que se você fizer uma análise... E também no próprio glossário, né, ele dá o que é plano de inspeção. E lá ele fala também sobre vasos e caldeiras, né? Eu falo assim, na documentação normal de uma periódica de vaso de pressão ou de uma inspeção inicial, não se exige isso. Não precisa, sim. O que eu quero dizer é porque, por exemplo, você poderia fazer um RBI, eu já trabalhei com isso também, para justificar um plano de inspeção de um vaso com recheio, por exemplo, e não ter que abrir, né? Então, mas realmente não é obrigatório. Agora, quando a gente entra em tubulação, está lá como obrigatório. Você não pode fazer um plano que não leve em conta lá, acho que ele fala probabilidade, fluido, temperatura, operação, consequências para trabalhador, não sei o que, né? Exatamente. Aí a minha leitura disso é que quando inserido isso na NR13, eu falei, gente, finalmente agora tem RBI da NR13, na NR13 sem falar, né? Por quê? Não tem como você fazer uma análise de risco que englobe todos aqueles parâmetros e chamar de outra coisa. Tipo, você pode chamar de análise de risco para tubulação. Mas, assim, se você quiser usar uma coisa que já existe, que já está pronta, é o RBI, não existe outro, né? Inclusive, se você ler lá no 580, tem aquele mesmo parágrafo falando o que você tem que levar em conta para fazer RBI, né? Então, eu falo que é o RBI na NR13,
de outra forma, né? Assim, indiretamente. Sim. E aí, quando eu vi isso, eu sempre falo que o RBI no Brasil, e no mundo, né? Mas no Brasil pior, por causa da NR3, sempre foi deixado de lado, porque, tipo assim, para que eu vou usar o RBI se tem NR3? Tipo, qual vai ser meu ganho, né? Porque uma das coisas que a gente fala é que uma das vantagens, na verdade são várias, né? Mas uma das vantagens é você prorrogar prazo de inspeção. Se na NR13 não deixa, para que eu vou usar, né? Então, é o que a maioria esse pensa. era o problema, Então, quando eu vi isso para tubulação, porque aí você nem conseguia penetrar na indústria, né? A gente fazia para refinaria, mas por aquela questão que eu já falei. Tipo, eles sabem, eles têm noção do risco que é, e eles investem em fazer, certo? Mas para, por exemplo, uma siderurgia, que eu vi que, claro que tem uma parte de risco, mas comparativamente é menor, a gente não conseguia nem entrar, né? Nem chegar para falar o que era. E aí, com a tubulação, abriram uma porta, né? Uma porta enorme na porteira. Por quê? Não só porque era obrigatório, mas porque tem um item que falava que se você fizer... então, assim, você tem aquele prazo que é relacionado à caldeira ou vaso de pressão ao qual a tubulação está ligada. Então, aquele prazo da tabela, né? Certo. Mas tem um item que fala que se esse estudo for feito com base numa metodologia que avalie mecanismo de dano, que era o que não estava escrito naquele parágrafo de antes, você pode dobrar esse prazo, certo? Sim. Então, isso aí... E tem aí um limite de 10 anos, né? É isso, né? 10 anos, é isso. Só que, assim, enquanto eu estava falando de consequência, fluido e tal, dava para fazer uma análise qualitativa do plano e entregar esse plano. Agora, quando você fala de mecanismo de dano junto com isso, aí não tem como se não for RBI. Porque, tipo, como que senão você vai ter que criar uma metodologia da sua cabeça, né? Sendo que já existe. Então, a gente mostrava que, ok, eu posso fazer o seu plano só para atender o primeiro item, mas se eu usar o RBI, eu consigo ainda prorrogar, e isso pode chegar a 10 anos, né? E se você pensar para a siderurgia que não tem SPI, a grande maioria, sim, eles não têm equipamento de 6 anos, não existe, né? Então, 1, 2, 3 e 4. Então, todos iam para o dobro. E para eles, isso era 8 um ganho. anos. 8 anos. É super, né? Super. E aí a gente começou a penetrar na siderurgia, até um pouco na mineração, em papel celulose, porque foi essa porta. E assim, basicamente, só que fazer um RBI completo, né, ficaria muito custoso, ficaria complicado, então foi feito uma adaptação, né, uma simplificação do uso para atender aquele requisito e entregar o plano de inspeção. Então, eu vejo dessa forma, assim. E tem o lado bom. Qual que é o lado bom? Não é só porque agora a NR13 aceita. É porque se começa a colocar na cabeça do pessoal de integridade da planta que eles têm que se preocupar com o mecanismo de dano também. Mesmo que seja através das tubulações, né? Que ainda não está na caldeira, ainda não está no vaso, mas assim, tipo, chama atenção, né? Fala lá, mas não, mas o que é isso? O que é corrosão para o CO2, né? Tipo, aí você começa a desenvolver o assunto e, pelo menos, né, eles têm um pouco mais de análise crítica. Então, acho que esse que é o ponto, né? Você entrega um plano que atende a NR13, mas que, ao mesmo tempo, avalia essa parte da integridade real, né? E aí, eu acho que também seria uma combinação ótima para qualquer equipamento, né? Você ter que atender ao requisito legal e, ao mesmo tempo, ter uma segurança em termos de integridade. Ô, Camila, e qual que é a norma, a API que é mais usada para fazer essa análise de risco? É a 581? É porque, assim, a 580, ela é uma norma teórica, né? Ela é para você entender as diretrizes, mas ela não tem, assim, como calcular. Ela tem umas tabelas lá qualitativas. Se você quiser fazer qualitativo, você pode usar o 580. O 581 já é uma metodologia desenvolvida, prática de cálculo, né? Então, no caso, para fazer tubulações e tanques, né, com base nesses dois itens da NR13, o profissional habilitado pode usar a 581. O ideal é que usar 581.
A questão da 581 é que o cálculo da probabilidade, apesar de ser longo, não é difícil. Dá para fazer manualmente, mas o cálculo da consequência é bem complicado. Aí não dá para fazer manualmente. Aí tem que pensar em outras, ou usar software, ou criar alguns critérios e fazer, tipo, qualitativa a consequência e quantitativa a probabilidade, enfim. Aí tem que dar um jeito. E no caso, assim, a melhor forma seria calculando, mas, por exemplo, quem não tem essa possibilidade, se fizer qualitativa, é melhor do que nada também, né? Sim, sim. Assim, aí você tem que lembrar que, para fazer qualitativo, a consequência eu acho tranquilo, até porque você pode usar o mesmo critério da NR13 para consequência, só que ao invés de você classificar o risco daquela forma, você vai usar os critérios dela só para consequência. E aí você vai criar os critérios da probabilidade, com base no que você tem. Então, você vai, por exemplo, não, você tem que colocar o mecanismo, você vai ter que colocar... É possível a gente dar um exemplo? Vamos dar Sim, eu Se eu acho falar que aqui isso um fluido, por exemplo, você consegue me ajudar? Vamos falar num tanque, em vez de tubulação, vamos falar de tanque. Um tanque que tenha fluido combustível, por exemplo. Qual que seria aí? Pode ser qualitativo, a gente não vai fazer conta aqui, claro, né? Tipo assim, então a gente teria que dividir, né? Vamos fazer a consequência primeiro, que é mais fácil. A consequência, a gente poderia pegar o critério de fluido da NR13, porque o PV não faz muito sentido, porque não tem muita pressão. Não, Enfim, para tanque não. Mas vamos supor que ele seria o critério o critério 5, né? Não, é o 5 que é o menos grave, né? Mais grave é 1. É 1. Então, 5. Então, vamos supor que a gente falasse que esse tanque é 5 e ele é fluido A, que é inflamado, né? Então, a gente consideraria que isso aí é uma consequência média, porque ele tem um fluido muito consequência alta, mas a pressão é baixa. Mas não né? Às vezes nem é pressurizado. Um tanque atmosférico, não por exemplo, ele não é categorizado. Ele não é pressurizado. Nem categorizado. Mas eu falo assim, se você quiser comparar isso com os outros que já são NR3, só para não sair do critério, porque ele quer dizer que se tiver um furo na parede, ele não vai ser atirado para todo lado, ele vai vazar pela parede e vai escorrer no chão, né? Isso, mas aí tem a questão que não está aí. Mas aí a gente poderia considerar isso mesmo, porque o volume, mas eu estou pensando uma coisa aqui. A pressão é baixa, mas o volume é muito alto. Então ele não seria, geralmente ele não seria 5. Ele não seria 5. Porque o problema do tanque é justamente o volume. Então, sei lá, vamos supor que ele entraria num 3 com um A, então ele daria uma consequência relativamente alta, né? Não seria muito baixa, não. Não seria a mais alta, mas daria alta. Você tem aí nesse material que você me mostrou, você tem naquela tabela da 581 ou não? Do RBI tem. Isso, você tem? Mostra aí pra gente. Vamos comparar ali. Como que a gente faria mais ou menos uma avaliação de probabilidade de consequência de um tanque de fluido A? A gente poderia pensar, por exemplo, se ele tiver uma corrosão e uma corrosão interna, pode ter perfuração, corrosão externa também pode ter perfuração e vazamento, alguma coisa assim, né? Sim. Vai procurando aí enquanto eu falo. Aí você tem, por exemplo, já achou. Aí, ó, é isso aí. Aí a gente teria que pensar a matriz de risco, né? A gente está chutando aqui, né? Mas aí você tinha que criar os critérios, todos os critérios. Sim, é um exercício. Você tinha que ponderar lá, né? No caso, cada critério. E aí a gente teria um critério de consequência, que eu acho que para esse caso daria uma B ou uma C, talvez uma B, por causa do volume, né? Então, a consequência seria... desculpa, aqui é o contrário, né? É porque aqui o pior é o E, então seria uma D, desculpa. Então, seria uma D. Isso. Bom, então, consequência está determinada. Agora, vamos tentar determinar a probabilidade. Para determinar a probabilidade, é porque a gente tem que usar os mesmos critérios da RBI, só que a gente não vai calcular, né? E o primeiro critério é qualitativo, né? É qualitativo. O primeiro critério é junção de material com fluido em condição de processo e ver se isso dá algum mecanismo de dano, certo? Aí vamos supor que esse tanque é de diesel, né? É de diesel, só que é diesel tratado. Quer dizer que se ele já foi tratado, já tirou água, já tirou enxofre, já tirou tudo que tinha, né? E aí vamos considerar que ele não tem mais água livre para ficar lá separada no tanque e causar corrosão. E basicamente esses tanques são todos de aço carbono
Se não tem água, não tem eletrólito, não tem corrosão, né? Baixa temperatura, pronto. Vai ter E uma aí, corrosão externa, ou não? Ou isso você não vai. considera? Aí, sim. Tá. Aí, isso aqui a gente faz 2 cálculos. Probabilidade Faz de um falha de tem fora a para dentro, de interno, fora para... Entendi, de dentro para exatamente. fora. Então, a gente tem que criar o critério. Do de dentro, a gente consideraria que não tem mecanismo de dano, certo? Então, seria lá em Você cima, não, os 5. não, aí é 1 aqui. Desculpa, 1. Seria 1. Se a gente continuar aqui, estaria aqui. Só que tem o externo. Aí o externo vai depender de onde o tanque está. Se a gente considerar que esse tanque está, sei lá, no polo petroquímico aqui de Camaçari, que assim, comparando com tem São maresia. Paulo, comparando com São Paulo, Minas, tem maresia, né? E aí vai depender de como isso está lá, e a pintura não vai durar tanto. Então, vamos supor que para dano externo, a probabilidade de falha não é baixa. Mas a gente sabe que dano externo é muito mais fácil de controlar, por exemplo, se a pintura estiver boa. Então, se a gente chegar lá e o tanque acabou de ser pintado e ele tem um plano de pintura ótimo, isso influencia também na probabilidade. Certo. Então, vamos supor que nessa análise de consideração que é 3. Mas continuaria sendo 3 se ele manter o plano de pintura, né? Porque se ele deixar o tanque lá solto, ele pode subir para 5, por corrosão externa. Porque aqui não importa para mim se vai furar dentro ou vai furar fora. O que importa é que não pode furar, né? E aí, por exemplo... Dá uma pausa aí. Então, eu acho que você vai chegar lá, mas deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, se eu tenho lá um que é o D1, né? Tá ali embaixo. E o outro é lá em cima, C3, né? Aí os dois são amarelos, a probabilidade é média igual. Agora, e se um de fora para dentro der amarelo, por exemplo, e o de dentro para fora der vermelho? Aí eu tenho que usar o mais crítico, é assim mesmo, né? Não, na verdade, você vai somar. E você não vai... Tá. Porque você não pode considerar... Eu não defino por um ou outro. Não, tem que somar, porque os dois estão agindo. Imagina se os dois são críticos, aí vai dar um crítico muito forte. Mas o importante também, né, da probabilidade é você conseguir rastrear isso. Tipo, no seu critério, você tem que saber se a probabilidade é alta por externo ou interno. Porque aí a gente volta na mesma questão da probabilidade da consequência. Se você não rastrear, como que você vai ter uma ação, né? Porque se eu falar assim, a probabilidade é 3, por quê? É dano interno. Aí eu vou ficar lá procurando, vou mandar abrir o tanque, vou fazer 6 campos, vou fazer medição de espessura à toa, certo? E aí, no caso, é o quê? Manter a pintura em dia. Acabou, né? O plano está linkado diretamente ao que está dando esse grau maior da probabilidade. Entendeu? E a soma disso, como que seria? Se um é maior que o outro, como que eu faço a soma, por exemplo? A soma mesmo, eu acho que você tinha que criar um critério, você tinha que criar uma tabela, né, interno. Aí você ia colocar lá os seus critérios que você está utilizando. Por exemplo, não tem mecanismo de dano, aí é 0. Tem um mecanismo de dano muito leve, aí é 1. Tem um mecanismo de dano muito severo, 2, por exemplo. Aí isso para o interno. E você faria a mesma coisa para o externo, né? Material em área litorânea com isolamento. Aí é muito pior do que sem isolamento, porque com isolamento a gente não vê, né? Aí o com isolamento tem que ser pior do que o sem isolamento. Então, você tem que criar também os numerozinhos. E no fim você soma, entendeu? Então, tipo, 0 com 3 vai dar 3, né? Mas se fosse 2 com 1 também daria 3. A diferença é que no 0 e no 3, eu tenho que saber que o 3 é do dano externo. E no 1 com o 2, um pouquinho de um pouquinho com o outro, né? E aí a ação também tem a ver com os dois. Tá. As probabilidades e as consequências já estão avaliadas dessa forma. Teria que ser assim. Entendi. Essa tabela está na 581, né? Só que essa tabela, ela não é a da revisão antiga, ela é da 3ª edição já. Porque a da 2ª edição, de 2008, ela era um pouco diferente, eu não concordava muito, porque aqui você vê que os riscos, eles vão subindo assim, gradativamente. Então, você tem aqui o verde, o amarelo, você vê que o outro, tipo, não tá ponderado igual aqui, sabe? E aí tem, por exemplo... Essa tá melhor. Essa tá em escala mais de engenharia, sabe? Tipo, fazendo mais sentido. A outra era mais tortinha, né? Por exemplo, a outra tinha um 3E aqui, ó, vermelho, sabe? E aí ela desmembrava para os lados, assim. Ficava meio torta. Aí ficou mais
ficou mais homogêneo, né, o negócio. Sim, vai Entendi, subir entendi. igual. Muito bacana. E aí, tem uma outra pergunta aqui que eu queria fazer para você. Assim, é claro que a gente já falou bastante da norma NR13, como voltado para o RBI, né? Você, na sua opinião, nós já falamos sobre isso, só quero que você repete, tá? Eu vou até fechar aqui já o. Vamos fechar aqui, interrompeu. Eu vou tirar isso aqui também, né? Já tirei. Aí, eu queria que você repetisse. Para um profissional habilitado, qual que é o grau de conhecimento que ele tem que ter em RBI para fazer a NR13, para aplicar na NR13? Para fazer os planos de inspeção, no caso. Isso, para fazer os planos de inspeção. Qual que é o grau que ele precisa ter de conhecimento nisso? Olha, eu acho que assim, minimamente ele tem que conhecer de materiais, corrosão e inspeção. E eu falo minimamente porque se ele vai fazer um plano de inspeção, ele tem que conhecer as técnicas de inspeção, e tem que ser todas, né? Ele não precisa de ser especialista. Eu não sou especialista em nenhuma técnica de inspeção, mas eu sei que inspeção visual, medição de espessura serve para mecanismos de corrosão, e que partícula magnética e ultrassom, que seria para você medir o tamanho de uma trinca ou um líquido penetrante, serve para trinca, né? Certo. E tem as técnicas avançadas, que aí cada uma vai ter sua aplicação, né, de acordo com o que você quer resolver. Então, tipo assim, a primeira coisa é isso. Se ele vai fazer o plano, ele tem que conhecer as técnicas e para que serve, e qual que é o alcance delas, né? Tipo assim, a efetividade. O RBI vai te ajudar um pouco nisso, mas ele tem que ter essa noção. E o segundo, então, isso falando do plano. E para falar da probabilidade, o que vai levar àquela falha, ele tem que entender um pouquinho também do processo. Por quê? Do fluido, né? Assim, para o plano de tubulação, eu acho menos grave não entender nada de processo. Porque você vai fazer, muito específico, né? Aquele sistema de tubulação que tem o mesmo fluido. Então, não tem tanta mudança ali, né? No caso só pegando um parênteses, no caso de um conjunto de tubulações que a gente chama são vários trechos, né? São vários trechos junto num sistema só. Eu posso fazer um plano só para tudo aquilo. Mas se você garantir que as condições são as mesmas, né? As mesmas. O material, o fluido e os dados de operação. Aí você pode fazer só um. Só que, assim, é bom conhecer de processo, mas, assim, para fazer de tubulação, não é preciso muito profundo. Mas você tem que ter análise crítica para saber sobre aquele fluido, tipo, da onde que vem esse fluido, qual que é a característica do fluido, e isso é um pouquinho de processo, né? Às vezes não, quase sempre você vai precisar do fluxograma de processo, ou do P&I, né, quando tem, eu já fiz trabalhos que não tinha, mas muitos tinham. Sim. E aí, tipo, a maioria dos engenheiros mecânicos nunca viram um fluxograma de processo, já viram um P&I, mas o processo não. Então, assim, tem que ter um pouco de noção daquilo, porque é aquilo que ele vai identificar, né? Então, assim, aquela tubulação tag tal ali no fluxograma, aquelas 5 tubulações daquele sistema tem aquele fluido porque elas estão conectadas daquela forma ali no sistema, no fluxograma, né? E quando ele for fazer o plano, o mais fácil é ele usar aquele mesmo fluxograma que já existe, porque onde que ele vai colocar o ponto, né? Por exemplo, ele pode fazer um plano macro no fluxograma e depois detalhar no isométrico, onde que vai medir, né? Onde que é a solda, etc. Mas o outro dá uma visão geral até para ver como que ele vai encontrar aquilo na área. Então, tem que ter uma visão dessa do processo, tem que conhecer dos mecanismos de dano, né? E aí, para entender mecanismo de dano, tem que entender um pouquinho de material. Minimamente, a gente tem uma norma, que é o API 571, que trata de mecanismos de dano. Uhum. Lá são 66 mecanismos, né? Você não precisa de saber de todos, mas tem que ter uma ideia. Por quê? Qual que é o objetivo da probabilidade de falha? É determinar se tem mecanismo de dano. Então, a gente deu o exemplo aqui de uma tabelinha qualitativa. Mesmo que você não vá calcular, você tem que determinar se ele existe. Claro. Porque se ele existir, ele vai ter uma condição de probabilidade de falha. E você não pode simplesmente falar que ele não existe com base... Não existe porque você não sabe, né? Não existe porque não existe. E para falar que não existe, tem que conhecer todos e falar, eliminar a possibilidade, né?
Eliminar Então, X. resumidamente, então, é conhecer de ensaios não destrutivos, né? Para Sim, fazer o ensaios, plano, é conhecer de fluxograma, né? EPI, e processo. processo, e conhecer bem processo, assim, um pouco do processo do equipamento. Aí, no caso, o processo seria o processo de fabricação do produto final, né? Então, se eu fabrico, por exemplo, se eu estou produzindo um determinado derivado de um combustível, né? Qual que é a pressão que se usa, qual que é a temperatura, qual que é o ponto de Sim, fulgor, dados operacionais. dados operacionais do conjunto para que eu entenda quais seriam as consequências ou os mecanismos de danos para aquele equipamento, no caso em si. Né? Aí, No se caso, for no aí não caso, seria consequência ainda, seria seria outra consequência, né? seria Seria os o mesmo mecanismos, né? mecanismo. Os mecanismos de danos para aquilo ali. E aí, no caso, você falou até que se for um conjunto de tubulações que tem os mesmos mecanismos de danos, você pode criar apenas um plano. E no caso de 10 equipamentos que têm processos diferentes, você tem que criar um para cada. Um para cada um. Na verdade, na prática, o RBI é feito individualmente. Porque a gente sabe que, mesmo que seja o mesmo fluido, um vaso tem um volume e a tubulação tem outro, certo? Por que no caso da NR3 a gente faz o sistema? Porque já é uma simplificação, né? Então, é como se eu estivesse tratando o sistema como sendo um único equipamento, ou uma única tubulação, né? Então, por exemplo, pode até variar o diâmetro e a espessura, não tem problema, né? Porque se eu for calcular, eu vou levar em conta isso. Agora, no meu estudo qualitativo, eu não vou calcular. Então, isso aí você vai ter que lembrar depois. Porque se tiver um mecanismo de corrosão no sistema, na parte que tem a espessura menor, ele vai sofrer, vai degradar antes, né? Vai falhar antes. Então, isso aí você tem que levar em conta depois. Mas, em termos de mecanismo, vai ser igual, né? E aí, na prática, é isso que precisa. E a última coisa que você ia falar, então, é tipo, o processo, como que ele vai interagir com o material, que também é importante, para determinar o mecanismo de dano. Eu diria isso, sabe? Basicamente. Entendi. São os dados necessários. Então, a gente já entendeu, por exemplo, que a segurança, né, é um benefício gigantesco, né? Porque você fazendo, aplicando o RBI, você não tendo vazamento, você tem um ambiente muito mais seguro. Mas eu acho que você até comentou sobre essa questão de benefício do proprietário dos equipamentos, por exemplo. Quais os maiores benefícios que se existe na aplicação do RBI? Bom, o primeiro, eu fiz aqui uma anotação porque é muita coisa, né? A primeira seria essa, ou seja, você reduzir o risco de falha com grandes consequências. Seria segurança, né? E aí tá ligado à segurança, né? Só que aí, quando você pega isso tá ligado a uma coisa que me deu vários trabalhos de RBI, que é a redução do prêmio da seguradora. O que quer dizer isso? Legal, uma planta isso. tem uma planta que tem RBI e a outra não tem, certo? Hoje não, né? Uns 5 anos atrás aí, a seguradora já reconhece o RBI como uma técnica efetiva na redução do risco. Então, às vezes as plantas acham o RBI caro, mas eu implementei RBI em 3 polos, em 3 unidades de petroquímicos básicos da Braskem. Entendi. Com base nisso, porque a economia no prêmio do seguro pagou RBI e ainda sobrou, entendeu? Entendi. Então, hoje ela já... E assim, falando em porcentagem, né? É claro que um prêmio de um seguro desse é muita grana, né? Eles nunca me falaram. E falando em porcentagem de redução, mais ou menos, você lembra quanto? 10, 20? Então, isso eu sempre quis saber, mas eles não falam. A única coisa que eu já soube é outra, porque assim, uma coisa é prêmio seguro, mas eu sei que dá paga e sobra, mas é difícil para mim, porque quando como eu sempre fui a terceira parte, né? Eu nunca tive acesso aos dados. E para eu vender meu serviço, eu preciso. Dados financeiros são importantes. Só que eu nunca consegui, né? Sempre fiquei nesse problema. Sempre sugeri aos clientes fazer um artigo e tal, mas assim, nunca rolou. Então, assim, e quando você reduz prêmio seguro, você também tem essa questão da reputação, que também tem a ver com segurança, né? Então, assim, você é vendida como uma empresa mais segura.
o que já fez é o seguinte, que é o segundo ponto que eu ia falar. Muitas vezes, o RBI ele pode resultar em economias significativas. Isso foi feito um trabalho, até um artigo do Cotec, eu acho, que eles fizeram o seguinte, eles tinham um plano de inspeção básico para uma parada de uma petroquímica. Pronto. E aí, nesse meio tempo, foi feito o RBI antes da parada para modificar esse plano original, certo? Qual que é o problema de uma petroquímica? Uma petroquímica também, quase toda, opera com fluidos perigosos, né? Então, assim, a redundância deles e o medo dos pHs é muito grande. Então, se eles não tinham nada mais técnico, o que eles faziam? Faziam muita inspeção. Tipo, inspeção para todo lado, mesmo sem saber o que tinha, fazia, certo? Quando pegou o RBI e modificou aquele plano, o que aconteceu? Eles economizaram, por incrível que pareça. Então, eu falo que o RBI ele pode resultar em economia, não é garantido. A garantia é a redução do risco. A economia depende do tanto que você faz. Se você for fazer, por exemplo, numa planta que não faz nada, você vai gastar mais, porque ele vai mandar fazer muita coisa. Depende também se os profissionais vão querer manter, né? Ah, não, mesmo assim eu quero manter tudo que tinha, vai. Depende da cultura de inspeção da empresa, é isso. Mas nesse caso, a gente teve reduções até de 30% no custo da parada, em algumas unidades, né? O que é muito, né? Se pensar um custo de uma parada, de planta geral. Então, tem essa questão. Tem mais algum ponto? Tem a questão e tem mais, mas vou falar rápido. Tem a questão do prolongamento da vida, ou seja, se você compreende melhor os mecanismos de dano, né? E você atua onde tem que atuar, ou seja, eu vou fazer o plano para aquele mecanismo de dano, você acaba tendo também um prolongamento da vida da sua planta, ou seja, você vai ter menos falhas, ela vai operar mais. Tem a questão também, que está relacionada a um que eu já falei, que é aumentar a eficiência relativa aos gastos de manutenção e inspeção. Porque assim, você tem a verba da parada. Se você sabe onde que o risco é maior, você vai aplicar lá, e não vai fazer tanto no que o risco é menor, né? Entendi. Tem também a questão da redução do risco. Porque como ele é quantitativo, eu sei quanto que o meu risco vai abaixar se eu fizer aquele programa, né? E por último, eu falo que tem a questão, o intervalo. O intervalo é o único que não se aplica ao Brasil, porque você não pode aumentar por causa da NR13. Tá. Mas se a gente pensar na questão das tubulações, dá para aumentar. Certo. E, o último que eu falo é o seguinte, você sabe exatamente qual parâmetro que aumenta a sua probabilidade de falha. Então, o RBI, ele também te dá a ideia do que você tem que controlar, seja uma temperatura, seja qualquer outra coisa. Entendi. Ô, Camila, legal, hein? E aí, assim, na sua opinião, a última pergunta aqui, para a gente finalizar, e depois tem mais uma... Antes de fazer a última pergunta aqui, eu vou só fazer um parâmetro aqui, abrir um parênteses, na verdade, para falar sobre essa questão das aplicações, né? Então, existem indústrias que não usam nada de RBI ainda. Existem essas indústrias. Sim. Existem indústrias que usam muito RBI, que é o caso que você falou, das petroquímicas, por exemplo. Todas elas, todos os estudos estão ligados a vasos de pressão e equipamentos que trabalham com pressão, ou existe a RBI para outros equipamentos, por exemplo, a não ser estáticos? Não, o RBI desde sempre ele foi feito para tudo, porque assim, quando eu estou falando de risco, não é muito ideal fazer só pequenas partes. Por exemplo, quando eu faço esse sistema de tubulação, é qualitativo, certo? É uma aproximação. Por quê? Se a gente pensar no processo, tipo, um vaso de pressão, quando ele falha, o fluido que vaza nele não é só o fluido que está nele. Se ele está ligado a uma tubulação, tem uma bomba e dá um furo nele, ele vai vazar todo o fluido que está nele e que está chegando nele. Então... Um prejuízo aí, né? Para o RBI, não faz sentido você fazer equipamentos isolados. Tudo dentro de uma planta está conectado. E ele entende isso como um conceito que a gente chama de inventário de vazamento. Então, desde o início, como que se faz RBI? Faz para a planta inteira. Tubulação, vaso e tanque. A única diferença é que o tanque, ele não está conectado no processo, porque o tanque, a maior parte do tempo, ele está parado. Ele tem carga e descarga, mas ele é um inventário sozinho, só do volume do tanque. Mas para o resto, não.
Então, na prática, todo mundo que fez, já fez para tudo. Então, você consideraria, por exemplo, o RBI um produto que é vendável, uma inspeção, uma análise de risco, de probabilidade e consequência, né, que é o RBI. É um produto vendável até separadamente da NR13. Eu posso vender ele... Sim, que era o que já existia sempre. A NR13 e o RBI só se conectaram em 2016. Entendeu? 2017. Que 17, veio né? As que veio as tubulações. tubulações. Então, assim, quem fazia, continuou fazendo, porque queria, mas pode usar o critério da NR13 para melhorar seus intervalos, por exemplo, né? Mas ele sempre foi desmembrado. E, na verdade, ele desmembrado é até melhor, porque ele é o RBI puro, né? O RBI de verdade. Quando você faz ele para atender algo, você já tem uma tendência de, sabe? De fazer um ir light, para aquele lado. De fazer um mais exatamente. suave, né? Tipo assim, vamos atender, vamos gastar menos e tal, né? Entendi. Que aí seria no caso dessa qualitativa, né? Sim, qualitativa. Seria uma aproximação. Seria uma aproximação e não um estudo mais, né? E no caso assim, só para a gente finalizar agora, na sua opinião, existe alguma barreira para as indústrias ainda? Quais são as barreiras? Olha, tem várias. Vamos citar pelo menos umas 3 aí. Uma a gente já falou, eu só vou lembrar dela, que é justamente a questão do conhecimento da equipe. Não se tem ainda conhecimento disso. Não tem. E assim, eu trabalhei com a RB há muito tempo, mas assim, eu não trabalhava sozinha, né? Eu era o que a gente chama de... eu era o centro, porque eu tinha o conhecimento da norma, mas quem me dava informação era o PH, o engenheiro de inspeção, o povo de processo, de operação, enfim, todo mundo, né? Eu ficava com a parte... Qual era o meu conhecimento? Era a parte dos mecanismos de dano dos materiais, certo? O resto, eu precisava de outras pessoas. O pessoal da minha empresa me ajudava na parte de inspeção. Eu posso recomendar esse ensaio e tal. Então, primeira coisa é isso. Sem pessoal capacitado, não tem como fazer RBI. E isso é uma realidade, eu sei e você sabe, né? Tá, então beleza. Então, antes de você falar a próxima, peraí, então. Agora você pegou um negócio legal aí. É possível um profissional habilitado que trabalha sozinho aplicar o RBI de forma correta? Sim, mas ele tem qualitativo, né? Mas aí ele tem que ter ajuda. Não, mesmo o outro, né? Mesmo o de cálculo. Mas eu falo assim, se ele tiver, por exemplo, a ajuda do pessoal de proprietário, dos processos, exatamente. Sim. Aí é possível. Totalmente. Agora, o que eu vejo na prática? Todo mundo que botou o PH para fazer RBI, não para NR3, RBI mesmo, deu errado. Mas não porque o cara não era capacitado, é porque não tem tempo. Tipo assim, o cara já tem que cuidar dos 30 mil equipamentos dele e agora ele tem que fazer RBI. Então, assim, várias indústrias já me contrataram para dar o treinamento para a equipe própria fazer. E por que não funcionou? Porque o PH não tem tempo para fazer isso. Ele não coloca a gente... Mas essa pergunta eu fiz mais para quem é um profissional habilitado que tem uma indústria, um empreendedor, entendeu? Ele presta serviço para a indústria. Então, eu estou pensando... Sim. Aí, nesse caso, sim. Existe uma quantidade muito maior de profissionais habilitados empreendedores... Fora da indústria, sim. Do que do SPI. Sim, com certeza. Aí, nesse caso, sim. Aí ele teria que ser esse profissional mais completo, né? Ele ia ter que ser... Seria, por exemplo, alguém que conhece muito. Eu não seria porque... Eu tenho uma lacuna na parte mecânica do pH, né? Eu nunca estudei isso. Mas seria como se eu tivesse começado a trabalhar com isso, né? Então, eu juntaria a outra parte que eu tenho conhecimento com essa que eu não tenho. Mas eu pode fazer o caminho contrário, né? Já tem experiência como pH. Pode fazer e adaptar. Entendi. E eu já tive pessoas na minha equipe que eu fiz isso. Era um engenheiro mecânico e eu incluía a outra parte, né? De treinamento da outra parte. Que é legal. Isso. E no fim, para que é isso? Lembrando, por que tem que ter essa equipe ou tem que ter esse conhecimento para identificar mecanismos de dano. Se tivesse que falar uma palavra mais importante sobre capacitar-se para RBI, eu falaria mecanismo de dano. Só que o mecanismo de dano tem corrosão, materiais e processos, lembrando, né? Então vai. A outra questão é que... outra questão é a NR3.
Tipo, Você querendo acha ou que a não, NR13 é uma barreira? porque, tipo, ainda assim, as pessoas não querem aproveitar do benefício do RBI, elas querem atender NR13, sabe? É a primeira exigência, né? Então, mesmo que tubulação e tanque abrir uma porta, tem um entrave, tipo, vamos fazer para tudo? E a gente tem que lembrar uma coisa, as tubulações enquadradas foram só ligadas a equipamentos categorizados. E A o e B. toda? Fluido A e B Oh, ainda. 90% das falhas graves no mundo da indústria ocorrem em tubulação. Por quê? Porque a tubulação tem o mesmo fluido do vaso e Mesma tem a espessura pressão menor. E a espessura é e menor. mesma pressão. E tem pontos, aqueles pontos que a gente fala componente pequeno diâmetro, que tem aqueles dreninhos, que é a mesma condição, entendeu? E às vezes fica o fluido estagnado lá. Enfim. Então, querendo ou não, assim, a NR13 abriu uma porta, mas ela também é um entrave. Tipo assim, isso é meio Sim. ambíguo, mas Isso é acontece. subjetivo na cabeça principalmente de quem precisa colocar a mão no bolso e pagar para um profissional fazer o trabalho, Sim, né? sim. Principalmente. Porque no fim, eles não querem botar a mão no bolso para diminuir o risco, eles querem botar a mão no bolso para atender na R13. É essa a Entendi. questão. E Deixa eu para te botar fazer, deixa eu te fazer uma outra pra, pergunta agora, que não está no seu questionário aí. Vamos te pegar de surpresa, hein? Vamos supor que um profissional habilitado cobre para fazer uma inspeção periódica, reconstituir um prontuário. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Reconstituir um prontuário de um vaso, fazer uma reconstituição, né? Memorial de cálculo e tudo mais, uma inspeção periódica de um vaso de pressão, e aí ele cobre para fazer isso R$ 2.000, um exemplo, para fazer esse trabalho. Se ele fizer, além desse trabalho, ele também aplicar o RBI e gerar um relatório com um plano de inspeção e tudo mais para controlar esses mecanismos de dano, quanto que você acha, ó, R$ 2.000 aqui, quanto que você acha que ele poderia cobrar por esse trabalho adicional do RBI? Mas quando você fala o prontuário, a inspeção já está inclusa ou só o plano? Já está Só o inclusa. plano. Já A está inspeção incluso. que ele vai fazer lá. Ele vai lá, vai medir espessura, ele vai. Eu estou chutando. Você faz Não, é só proposicional, para. tá? Assim, É porque um assim, exemplo. é porque é o seguinte: se eu fosse fazer o RBI de verdade, a gente tem a questão do software, né? Então, assim, se eu já estivesse na empresa e já tinha um software pago, eu poderia incluir aí mais, sei lá, proporcionalmente, a inspeção aí é o mais caro, né? Sei lá, poderia colocar 1.500 para inspeção, 500 para prontuário e mais 500 para RBI ou 1.000 para Entendi. RBI, entendeu? Daria uns 20. Então, do total aí, uns 25% mais ou menos é o preço do RBI. Acho que sim, Mais acho ou que menos. sim. Isso, claro, e outra, não tem como a gente considerar a compra de um software. A gente tem que considerar que já tem tudo, né? Isso é difícil, porque senão Porque você vai ter que colocar. qual que é o Agora, software que é usado, Camila, para na fazer verdade, o tem RBI? vários. O que eu sempre usei é um que chama API RBI. E ele é API RBI. API RBI. E ele é muito caro, inclusive na Quanto custa esse última. software, mais ou menos? Só para a gente ter uma Olha, ideia. na última versão, que foi quando eu saí do mercado, assim, né, de usar software, ele estava custando, em reais, 1 milhão, porque eles Um aumentaram muito o milhão? preço. 1 milhão de reais? É tanto que teve uma licitação da Petrobras, que ela teve que ser cancelada, porque como eles mudaram o valor, tipo assim, a licitação custava 1 milhão. E aí, mais o software dobrou o preço, e não fazia sentido, porque as pessoas não tinham software. E aí, eu falei com eles bateram na tecla, eles acharam que eu estava, tipo, fazendo um cartel com todo mundo, né? Tipo, todo mundo botando o preço do software. Eu falei, não, é verdade. Aí, tipo, eles viram que passou do orçamento, e aí eles refizeram. Mas antes, ele custava em torno de 200, 300 mil, antigamente. E aí, esse Entendi. novo software aí, meio que, acho que ninguém está Existe usando. alguma alternativa para fazer isso? Algum outro software? Tem, mas eu nunca usei, mas tem. Tem. Existe, né? Claro. Existem O outros. que é? Esse API é da própria API, da norma. Não, na verdade, a empresa chama E2G. E por que ele recebe esse nome? Porque é a única empresa que participa das reuniões
de atualização da norma junto com o API, certo? Então, assim, é como se assim, ó, que é a norma... API 581, a 581. 581. Então, assim, é os que estão mais alinhados com ele. E por isso, mas tem vários outros que eu já ouvi falar, mas eu nunca usei, porque meus clientes sempre usavam esse e aí eu não usava outro. Você é chique, hein? Usava só de 1 milhão. A sorte é porque, assim, a minha empresa mesmo não tinha condição de pagar esse software. Só que a gente era um grupo, né? Um grupo multinacional. E aí, como tinha trabalhos no mundo inteiro, a gente conseguiu absorver esse custo. Então, não era o Brasil que pagava, era a sede, né? Mas se não fosse isso, a gente ia parar de fazer RBI, não tem a menor condição. E aí, para fazer o RBI analítico, no caso, vamos chamar de analítico esse que você faz o cálculo, tá? E o outro é qualitativo. Um é analítico, o outro é qualitativo. Para fazer o analítico, tem que ser um software. Ou dá para fazer, tipo, para você criar, através da norma, você vê quais são as equações. Não, a norma, ela é uma metodologia bem explicadinha. Então, assim, probabilidade de falha você calcula sozinho. Assim, é muito fácil, inclusive. É trabalhoso porque é longo, então você tem que ficar lendo tudo, mas é fácil, certo? Eu já... dos trabalhos que eu tive era fazer um cálculo manual, e a gente tinha que fazer, certo? Então, para a probabilidade é tranquilo. A consequência é um pouco mais complicado, mas tem o primeiro nível que também dá, sabe? Você precisa de ter uns handbook com propriedade fluido e tal, mas dá para fazer, assim. Agora, o melhor jeito, que é o que considera todos os tipos de fluido, misturas, porque esse primeiro só dá para fazer um tipo de fluido, e na prática nunca é um fluido só, sempre tem um pouquinho de outra coisa. Aí não dá para fazer manualmente, e aí por isso teria que ter o software. Porque você tem misturas de componentes químicos. Sim, de fluidos diferentes. De componentes químicos diferentes num fluido. E aí, mas aí tem aproximações que dá para fazer, porque, por exemplo, se a gente pensar que o foco do nosso plano não é consequência, porque no RBI, qual que é o objetivo? É fazer uma inspeção, e a inspeção, ela abaixa a probabilidade de falha, ela não abaixa a consequência, né? A consequência vai ficar igual. Você consegue fazer simplificações nessa consequência. Então, tipo, eu não preciso daquele nível 2, sendo que meu plano não vai fazer muita diferença. Então, eu vou fazer o nível 1, entendeu? Dá para fazer isso. Aí seria usar um fluido só, mesmo se ele tiver algumas misturas. Eu pego, por exemplo, o pior deles. Pior deles, exatamente. Por exemplo, aí só faria a primeira etapa, no caso. Só faz a primeira mais etapa. simples. Um fluido, que é o que a gente chama de fluido representativo, né? Que seria... E faz o pior caso, mas dá para fazer, né? E aí são aproximações, várias aproximações. Queria finalizar, queria te agradecer, Camilo. Muito boa, muito legal essa explicação. Nós passamos do tempo muito aqui, né? Porque você vai ter que dar uns cortes aí, né? Você fala mais que eu, você percebeu? Eu sou um cara que falo muito. Você fala muito. Eu achei uma pessoa agora que fala mais que... na verdade, as pessoas consideram que eu sou uma pessoa mais calada, mais introvertida, mas é porque se for o assunto que eu domino, aí eu não vou parar de falar, não, é isso. Entendi. Depende, então, numa roda de amigos... Uma roda de amigos você é mais quietinha, mas aí agora que você tá falando que você gosta, tipo assim, né? É o que a gente fala do small talk, né? Small talk eu odeio, tipo assim, aquelas conversinha eu não vou falar nada. Conversa sem conteúdo. Mas entendi. Se for uma coisa que eu gosto, aí... aí você não dá nem quase tempo dos outros falar, né? Exatamente. Tá certo. Obrigadão, Camila. Obrigado mesmo, de coração, tá? Foi um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, né, desse conteúdo, que, assim, vai agregar muito valor para eles, tá? E aí eu vou deixar junto com esse conteúdo, né, quando eu lançar lá no canal, eu vou deixar junto um link para aquela palestrinha que você fez, né? Falando sobre RBI, acho que aquela lá... Para ampliar um pouquinho mais, né? Para ampliar um pouquinho mais, aí quem quiser ouvir, né? É só clicar no link abaixo aí e assistir. Como que chama o seu canal lá? Você tem outras pessoas junto? Não é meu, né? É uma rede de professores pesquisadores, que é a rede PDI Mate, que é de programa de pesquisa, mate de materiais, né? Certo. Então, é uma rede de professores que faz um encontro anual, cada vez uma universidade diferente,
dessa área de metalurgia e materiais. E aí, ele que, no caso, a organização que divulgou aquele... Tá. Mas eu posso divulgar aquele link, não tem problema, né? Pode, não tem problema não, sem problema. Tá, então, então queria agradecer também pelo convite aí. E legal. estamos à disposição aí para contribuir. Ótimo. Obrigado, viu? Não tá por nada, tchau.